A gente vai falar agora do lançamento do livro A Magia do Reino dos Piagas, A Fuga de Miridã. Muito obrigado, Sua Excelência. E o Índio Onça. E a gente está aqui com o autor, obviamente. Então, primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Francisco Moreira, eu sou da cidade de Piripiri, sou formado em Educação Física, professor do Estado, efetivo há mais de 20 anos, aqui no município também. E comecei justamente no Estado a trabalhar lendas, histórias folclóricas, que é o professor de Educação Física sempre trabalha isso, né? E chegou um período que eu fui pesquisar e transformei isso em um projeto, que é o projeto Encantado, onde eu visitava as cidades ao entorno da minha, para me conhecer justamente as histórias, as lendas, e transformar tudo isso em arte, dança, música e teatro. Porque, infelizmente, quando nós íamos trabalhar nas nossas escolas, só existia o quê? Só cabeça de cuia, só o cavalo piracó, Zambelê, aquelas lendas mais conhecidas. E foi aí que eu, passeando pelas cidades, eu conheci um movimento chamado piaganismo, né, do Rafael Noleto. Quem conhece o Rafael Noleto, jornalista, né? E foi nesse tempo que eu escrevi o meu primeiro livro, incentivado por ele, né? Eu escrevi um livro Cantando, Voltando os Encantos do Piauí, onde justamente eu transformava essas lendas em músicas folclóricas. E ele fez um manifesto de arte do piaganismo, onde eu faço parte hoje desse manifesto do piaganismo. E aí eu me apaixonei pela escrita, apesar de eu não ser professor de letras, nem de histórias, mas eu me apaixonei. E aí fui conhecer também as lendas, né, voltadas para os povos indígenas do Piauí. Resolvi criar um conto onde essas lendas do Piauí se encontrassem. Nesse conto a gente vai contar várias histórias, como vai aparecer nesse conto Zambelê, vai aparecer Betara, vai aparecer a lenda do Morro de Gêmeo, lá de Ilha Grande, e várias lendas voltadas para os índios do Piauí, certo? Assim como outros seres mitológicos do Piauí vão aparecer também nesse livro, como Anhangá, Vovô Nanô e muito mais. É uma história de um amor proibido, entre Miridã e um índio onça. Por que esse amor proibido? Porque é uma crítica também sociopolítica, porque naquela época a deusa Vênus Piaga que mandava em tudo. Então ela regia as leis dos Piagas, das origens do Piauí. Então eles... Mas, Francisco, não nos apressemos tanto. Tá, tira. Não nos apressemos tanto. Primeiro eu queria que você comentasse para as pessoas, para quem está assistindo a gente no YouTube, ou virá assistir a gente no futuro, né? Tu falou sobre os piagas, falou sobre piaganismo. Comenta um pouquinho para a gente o que é o piaganismo. Piaganismo eu conheci justamente com esse meu projeto Encantar, onde desbrava as cidades. Eu fui conhecer José de Freitas, né, aqui próximo a Teresina. Eu conheci a Vila Pagano Piaga, e lá eu conheci o jornalista, bruxo, ex-seminarista, que é o Rafael Noleto. E eu fiquei apaixonado por aquela vila, aquela forma de comunhão entre religiosidade, arte e cultura, né? E foi aí que eu comecei a ir mais vezes lá. Ele me convidou a fazer parte do manifesto de arte Piaga, justamente porque, como eu visitava as cidades e eu transformava em músicas as histórias que eu conhecia de cada cidade, ele me fez parte desse movimento de arte Piaga com a musicalidade voltada para as origens do Piauí, que são lendas, que é o primeiro livro que eu tenho. Interessante. Então, a gente até conversava ali antes do background sobre essa questão do paganismo, né? Que o piaganismo é uma espécie de paganismo, é o paganismo piaga, certo? Piaga, na realidade, também conhecido como Rafael, significa origem, né? Origem de um povo. Então, tudo que é de origem de um povo, a gente diz que é piaga. E aqui no Piauí, a origem do Piauí, e o Rafael tomou essa palavra como tudo que é de origem do Piauí, né?
Então toda a arte, seja música, dança, teatro, seja as pinturas rupestres, tudo que for de origem do Piauí está dentro dessa palavra, piaga. Então a gente pode dizer que o paganismo piaga ou o piaganismo é uma espécie de paganismo que é vinculado essencialmente à terra do aos Piauí. valores de origem de uma terra. Todos os valores. E da terra especificamente do Piauí, porque o Rafael Moledo criou o piaganismo, que é uma religião nossa, que só existe no Piauí. Entendi. E pelo que eu dei uma passeada no teu livro, existe uma grande proximidade, não à toa, a gente está falando de povos indígenas, de um modo geral, né? Existe uma proximidade muito grande com a cosmologia dos indígenas da Amazônia, há uma proximidade muito grande com os povos G, que são povos indígenas do Brasil Central, há uma proximidade também com tanto a cosmologia como a ontologia, ou seja, a forma de ver o ser, a terra, os animais, a natureza, os espíritos. Exatamente, isso também faz parte da questão do piaganismo, que é o respeito à natureza, né? A tudo que é nosso, aos valores e aos bens naturais. Então, dentro do livro, a gente traz uma fuga de Miridã e o índio Onça, que começa lá no sul do estado do Piauí. Eles fogem da deusa Piaga, que rege as leis, e ela não aceita seres híbridos. Nós não podemos nos misturar, porque é essa lei da deusa. Então, Miridã se envolve com o espírito do índio Onça. Então, tem que fugir. E nessa fuga, a gente vai contando várias histórias e vamos encontrar várias mazelas sociais, vamos dizer assim, que até hoje perpetuam na sociedade atual, como o desrespeito à questão da natureza, o medo também, muitas vezes, de não saber utilizar essa natureza e ela se revoltar contra a gente. Aqui você vai encontrar várias mazelas sociais, né, que lá no final do livro tem essa análise crítica entre a sociedade dos piagas e a atual. Será que nós mudamos muito? Né? Eu acho que tem muitas coisas que a gente ainda herdou, que a gente tem um preconceito de muitas coisas que ainda são de origens, né, de questões religiosas ou de questões políticas e sociais, que estão presas dentro de nós, e nós não conseguimos sair desse ciclo. E isso é que o livro nos mostra. Nós estamos presos dentro de uma bola. No final, Miridã tenta encontrar o Barba Ruiva, que é o protetor dos corações partidos e dos amores proibidos. Por isso que ela vai fazer essa fuga atrás de Barba Ruiva. Mas quando ela encontra Barba Ruiva, ela descobre que Barba Ruiva nada mais era do que o filho que ela tinha jogado no rio Parnamirim. E ela novamente volta à maldição e ela acorda em um novo sonho, em um novo templo moderno, que vai começar justamente as lendas urbanas, e ela percebe que ela não consegue fugir desse ciclo vicioso que é a sociedade, que é as nossas problemáticas sociais. A gente tenta fugir, né, desse autoritarismo, né, da sociedade, da política, de tudo, mas a gente nunca foge. A gente está sempre preso nessa bolha. E Francisco, uma outra coisa que me chama a atenção é que, apesar do teu livro, né, um livro de contos, né, e ter essa ligação muito forte com a música, com a arte visual, com toda a arte como um todo, né? Não dá para dizer que teu livro é apenas um livro de literatura, mas conjuga todas essas outras variáveis da produção estética. Pensando nisso, eu lembrei, enfim, eu como antropólogo, acabei lembrando de muita coisa que eu vi em vários povos indígenas, como eu já disse, do Brasil Central, de vários outros lugares do Brasil, enfim, da própria história do trabalho dos brancos ao encontrarem os povos indígenas, né? Que quando tu fala sobre uma crítica sociopolítica, cultural a respeito dos valores da sociedade que a gente chamaria de ocidental, ou sociedade capitalista, ou enfim, o nome fica ao gosto do freguês, né? Mas um ponto que eu fiquei curioso foi a fonte de onde origina essa temática mitológica, cosmológica, que tanto o piaganismo descreve como você descreve no livro. Essas fontes vieram da onde? Vieram, como conto lá na primeira página do livro, não só de histórias lidas, mas de histórias vivenciadas, vividas por mim, quando eu visitava
conversado, né, com as pessoas das cidades que eu visitei no Piauí, como histórias escutadas também, como histórias de áudios visuais que eu assisti. Quer dizer, é uma mistura de tudo aquilo que eu fui adquirindo através de tudo, né? Das viagens que eu ia, da leitura que eu fazia, das histórias que eu escutava. Quer dizer, não é apenas uma fonte de leitura que eu fui buscar, né? Por isso que lá também não tem a questão da bibliografia, né? Porque, na verdade, eu misturei tudo aquilo que eu conheci para contar uma vivência, né? E botar isso através de um livro, que é aquilo que muitas vezes a gente quer expor como uma questão de... Eu me sinto muitas vezes preso em uma bolha, né? Muitas vezes eu tenho que me sair de certos mundos, como o mundo da política, o mundo do preconceito, que muitas vezes a gente diz que eu não tenho preconceito. Eu não sou preso à política, eu não sou isso, mas a gente percebe que a gente vai olhar para a gente está preso em tudo, né? Que a gente está nessa bolha. Então foi através desse meu pensamento de tentar dar essa crítica, né, à questão na sociedade, e ao mesmo tempo de valorizar os nossos contos, né, e as nossas histórias indígenas, fazer uma mistura onde você resgata essas histórias indígenas, mas ao mesmo tempo você tem uma mensagem crítica social, né, porque eu sou muito crítico também. Eu acho bem interessante isso, porque, como eu te disse ali antes, que a gente estava ali fora conversando um pouquinho, tu fez o trabalho de um antropólogo, na verdade, né? Tu foi escutar essas pessoas, tu foi atrás desse conhecimento ancestral, que é um conhecimento, pelo que tu conta, é um conhecimento latente, que está aí. Basta alguém ouvir e querer transformar isso, e querer transformar isso em alguma coisa, em um trabalho de pesquisa, um livro de literatura, o que quer que seja, né? Então isso, de algum modo, é muito curioso isso, pelo menos para mim, né? Que estou na antropologia já há mais de 10 anos, acabo de defender um doutoramento em antropologia. É muito curioso para mim ver que isso está aqui no Piauí de um modo muito obscurecido, muito sem conhecimento até mesmo dos antropólogos. Eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Foi um susto na hora que a gente estava conversando ali, que começou a me contar: não, isso aqui eu escutei de pessoas que são fatos verídicos, para não usar a palavra verdade, que eu acho um pouco complicado de usar. Ao mesmo tempo, uma coisa que me chama a atenção na tua fala agora é que a tua busca foi motivada, me corrija se eu estiver errado, por uma frase. Eu lembrei de uma frase de um filósofo e teórico da literatura francês chamado Maurice Blanchot, que ele falava sobre o la pensée autrement, né, a tentativa de pensar outramente, né? O que seria isso? Pensar de outro modo. Como é possível nós estamos aqui nessa sociedade do trabalho, do capital, enfim, na sociedade ocidental com seus valores estabelecidos, que todos nós sabemos, somos todos gregos em grande medida, né? Toda a nossa concepção sobre o que é o homem, o mundo, o universo, os deuses e tudo mais é herança dos gregos. Mas existem esses outros, indígenas, quilombolas, a África como um todo, como foi falado anteriormente, e isso me parece que você perguntou de algum modo, será que é possível um outro mundo, uma outra possibilidade de viver? Uma possibilidade de viver, cada um com nossos jeitos diferentes, se respeitando, sem ter regras que me proíbem justamente eu ser eu, né? Como por exemplo, a gente sabe a questão da miscigenação, né? Será que nós somos realmente um país miscigenado? Né? Será que nós realmente aceitamos? Eu gostei da coisa do eu serei, né? Lembrei de Rimbaud, amigo Washington Ramos aqui, um conhecedor da literatura profundamente, né? Rimbaud, o poema famoso do Rimbaud, que ele começa dizendo: eu sou um outro. Isso de algum modo te movimentou internamente de
pensar a possibilidade de ser outro. Exatamente, porque assim, a sociedade geralmente ela diz que a gente tem que seguir regras. Claro, toda sociedade tem regras. Você vai escolher as regras daquele movimento, daquela religião, ou daquela sociedade que você mais se identifica. Mas muitas vezes, até aquela que você se identifica, tem coisas que você não aceita. Então, eu tenho assim, tá? O livro faz mais ou menos isso, é o livre-arbítrio de eu querer sair da bolha, das regras da sociedade. Se eu acho que eu posso, então por que eu tenho que aceitar certas regras? Então, eu acho que para ti, o movimento da literatura te possibilitou isso, da arte, de ser outros, de pensar outra vida, outra existência, outras possibilidades. Com certeza, porque quando você joga a arte, ela faz você viajar, você pensar, né? Você viaja através da arte, da música, do teatro. Você vai viajar e você vai colocando justamente essas ideias suas nessas artes para levar esse pensamento, porque muitas vezes a gente percebe que tem pessoas que fazem arte sem ter um sentido, faz arte para fazer. Então a gente sempre tem que colocar a arte no intuito do que você está querendo para a sociedade. Tu acha que a arte tem necessariamente essa premissa de ser engajada? Eu acho que tudo tem que ter um sentido. Tem que ter um sentido. Nada faz sentido de transformação? De transformação social. Tudo tem que ter. Se você faz um quadro, uma pintura, você tem que saber para que é aquele quadro serve. Agora fazer uma pintura moderna e você não sabe para que serve. Ali não tem uma crítica, não tem nada, não tem que ter. Interessante. Essa é uma conversa que daria mais uma hora mais ou menos de papo para a gente discutir sobre a função, as funções da arte, a política engajada, etc. Bom, já subiram ali umas plaquinhas para a gente, ao tempo esgotado, né? As nossas queridas Smurfettes que estão ali. Só pode se dizer hoje também muito livro, tá? Só um minutinho, as garotas super poderosas ali, que nos ajudam, são as Smurfettes, as meninas de azul. Só tem uma, fugiram todas, tá vendo? Elas estão fugindo da gente ali com o tempo esgotado, doida para ir embora. Vamos dar uma enrolada aqui para elas ficarem chateadas com a gente. Mas uma já sentou, uma já está sentada. Mas enfim, brincadeiras à parte, meu amigo Francisco, adorei a conversa. Eu acho que você poderia voltar aqui para a gente conversar mais sobre o assunto. E onde a gente encontra o seu belo livro, A Magia do Reino dos Piagas? Pois é, eu coloquei essa impressa lá em Periperi, mas infelizmente não deu para imprimir para trazer para vocês. Mas já está na Clube de Autores, né? Vocês gravam no Clube de Autores, você procura lá A Magia do Reino dos Piagas, que lá tem e-book e tem um livro físico que você pedir para sua casa com 15, 16 dias chega. Você tem os valores lá também. E tem o meu antigo também, certo? Tem aqui no Canto e Contanos em Cantos do Piauí, que é um musical. Também no Clube de Autores? Também no Clube de Autores, você encontra lá, tá certo? Mas o livro físico eu vou receber até no final de junho, onde eu estou lançando em Periperi. E em agosto estarei lançando em Barra Grande. E vem lançar aqui em Teresina, uai. Com certeza. Tem que vir lançar aqui com a gente. E o primeiro livro, quem quiser me chamar para fazer um show musical, que é Cantando e Contando os Recantos do Piauí, onde eu conto as histórias vivenciadas em cada cidade e eu canto essas histórias em forma de músicas que compostas por mim. Que boniteza. Então é isso, gente. A gente encerra hoje o domingo com essa conversa super interessante com o nosso amigo Francisco José Pereira, que é um professor de educação física, mas não parece, né? Ele está mais para um antropólogo que ainda não sabe que é antropólogo. Eu gostei muito, Francisco, da conversa, gostei muito de conhecer tudo isso, né? A coisa do índio onça, enfim, toda essa questão do piaganismo, do paganismo piaga, a questão da relação com a terra, com a natureza, enfim, tudo isso é um tema de suma importância, principalmente agora no momento que a gente está, que o mundo está caindo pelas tabelas, né? Mudanças climáticas, antropoceno, enfim, a coisa está um pouco complicada, né? E enfim, quem quiser encontrar não apenas A Magia do Reino dos Piagas, o livro mais recente do Francisco José, vai lá no Clube de Autores, é um site, editora, lá, você coloca lá no Google Clube de Autores,
Coloca o nome do livro ou o nome do autor, que você vai achar não só essa obra, mas outras obras do nosso amigo Francisco José. Então, é isso. Muito obrigado pela participação. Obrigado a todos vocês. As palmas ficam para vocês, resistentes, ficaram até agora aqui para ouvir.